As alterações aos planos diretores municipais, PDM, e a reforma do ordenamento do território que a nova Lei de Bases irá implementar foi o grande tema de mais um encontro com o Governo, promovido pela Comissão Política Distrital do PSD, tendo o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Miguel Castro Neto, aceito o convite de Manuel Freches, líder distrital do PSD, para uma palestra que teve lugar na Sertã, no restaurante Ponte Velha, e que contou com uma plateia de convidados, onde marcaram presença os autarcas das câmaras da Sertã, Oleiros e Vila de Rei. Eu creio que sim, aliás, tem sido surpreendente. Não só a interação da plateia com o membro do Governo, como a satisfação do próprio membro do Governo em poder responder às questões que são colocadas. Eu acho que isso cria uma empatia e cria um modelo de explicação e de passar a mensagem, porque de facto todos os dias acontecem muitas coisas que o Governo vai fazendo e decisões que vai tomando que afetam a nossa vida no dia-a-dia e muitas vezes nem sabemos que isto está a acontecer. E eu creio que neste caso, eu uso a sua expressão, tem sido muito profícuo esta nossa atividade. Posso também já perguntar-lhe que, e pelo que vemos, não vai parar, portanto já temos pelo menos 2 membros do Governo em calha. Exatamente, nos próximos mês e pouco, tentarei ter aqui o Sr. Ministro do Ambiente, o Dr. Jorge Moreira da Silva, e também o Sr. Secretário de Estado das Finanças, até porque estamos em pleno debate orçamental, que é o Sr. Professor Manuel Rodrigues. Um deles estará a muito breve trecho aqui, virá um terceiro membro do Governo no âmbito daquela visita pelo país que o partido promove, portanto a nossa atividade não para e vai ser cada vez mais profunda e mais profícua, assim esperamos. Miguel Castro Neto, num tom coloquial, expôs de forma detalhada e compreensível o que parece ser algo complexo, a revisão dos PDM e o novo ordenamento do território. O que eu venho aqui hoje apresentar neste jantar-conferência é um pouco o retrato do que tem sido a reforma do ordenamento do território que o Governo tem vindo a promover ao longo deste mandato. Nós temos vindo a fazer uma alteração profunda ao que é o ordenamento do território no nosso país. O primeiro passo foi dado com a aprovação da Lei de Bases de Política Pública de Solos, do Ordenamento do Território e Urbanismo, que depois a seguir tem um conjunto de diplomas complementares e outras políticas públicas que vêm de facto alterar substancialmente o paradigma sobre o qual o ordenamento do território se faz no nosso país. Quanto à reabilitação dos polos urbanos, Miguel Castro Neto adiantou que estão garantidos financiamentos junto do Banco Europeu, sobretudo no nível do quadro dos fundos até 2020, e uma verba de 500 milhões de euros vai estar disponível para reabilitar os espaços urbanos que serão transformadores da realidade das nossas cidades. Esta Lei de Bases vem promover uma aposta clara na contenção desordenada dos perímetros urbanos, uma aposta na reabilitação urbana, uma aposta no rejuvenescimento e na recuperação dos centros das cidades, em que também contribuiu muito a reforma do arrendamento que foi feita. A terminar, o cadastro é um problema real e não pode residir num país sem se conhecer esta realidade. O Secretário de Estado adiantou mesmo que a lei do cadastro é um problema com décadas e ninguém o consegue resolver, mas adianta que vai tentar. Nós estamos a trabalhar afincadamente para que seja aprovada a muito curto prazo a Lei do Cadastro. Já está na Assembleia da República uma proposta que é a criação da profissão de técnico de cadastro predial. E, portanto, muito em breve, consideramos nós que conheceremos, será aprovada a Lei do Cadastro, que irá possibilitar um conhecimento efetivo no nosso território. Se por um lado nós temos os instrumentos jurídicos para gerir o território, por outro lado nós necessitamos de conhecer o território para o poder, de facto, tomar decisões sobre o mesmo. Uma sessão altamente profícua e esclarecedora, o governante sublinhou ainda que a taxa dos sacos de plástico vai reverter para os municípios que têm áreas protegidas no seu território. Os sacos de plástico de Lisboa, por exemplo, vão canalizar verbas para as zonas protegidas do interior.
Nós acreditamos que, de facto, estas figuras de valorização das nossas reservas naturais dão um contributo muito importante, e nós agora estamos empenhados não só apenas em criar um modelo em que é possível valorizar, mas depois no contexto do Portugal 2020, no contexto da fiscalidade verde, nós arranjamos formas de financiar os investimentos nestes territórios. Seguiu-se uma série de perguntas e esclarecimentos, de que destacamos a pertinência do pedido do Presidente da Câmara da Sertã. José Faria Nunes salientou que os PDMs devem ser flexíveis e ter regras mais abertas às câmaras, uma vez que tem projetos turísticos junto à barragem de Castelo do Bode e está impedido de qualquer andamento por causa do abastecimento de água à cidade de Lisboa. Nós temos alguns projetos pendentes e queríamos desbloquear esses projetos. Portanto, temos urgência, de facto, na revisão do plano de ordenamento da Albufeira de Castelo do Bode. Nós temos empresas da área do turismo interessadas em investir, porque somos banhados, o Conselho da Sertã é banhado por 3 albufeiras de 3 barragens, que é o Castelo do Bode, a Boçã e o Cabril, e nestas margens do Zezer nós não temos qualquer investimento turístico e queríamos de facto aproveitar a vontade que os empresários têm em investir e que não podem por causa do bloqueio que existe no atual plano de ordenamento da Albufeira de Castelo do Bode.